Salve, salve pessoal, e aí, tudo suave com vocês? Tomara que sim, pois bolsonarista tá não, ô véi. O Xandão, a milhão ainda na Operação Lava Gado, continua condenando a galera. Porém agora ele tá julgando lá no STF a galera que tava no acampamento, tá ligado? Aí no máximo a pena seria 3 anos e meio, só que ele tá aplicando 1 ano e pagamento de multa referente aos crimes de associação criminosa e incitação ao crime. Este bagulho doido, aí a galera vai ter que fazer cursinho pra entender o que é democracia e pai, golpe de Estado e fazendo serviços comunitários também. Finalmente vão fazer alguma coisa de útil pra nação. Ei, por favor, se inscreve no canal, deixa like e comentário pra fortalecer nós em engajamento. Pode comentar qualquer coisa, tá ligado? Na dúvida, joga um Viva Lula ou Viva Xandão, mas comenta mesmo, tô precisando pra fortalecer o engajamento e o vídeo chegar mais longe. Sem mais delongas, bora na sacada aqui no vídeo, papai. Cuja ré é a senhora Renata Aparecida Ferreira de Oliveira, advogada a doutora Ana Caroline Sibuto Stern. Creio que já tiveram oportunidade de uma conversa pessoal, reservada. Não há testemunhas para que possam ser ouvidas, já foram todas ontem, razão pela qual passarei ao interrogatório da senhora Renata Aparecida Ferreira, é de Oliveira, correto? Ou é E Oliveira? De Oliveira. E, né? Porque aqui eu estou vendo, faltou a preposição, mas na minha ficha tem como de Oliveira. Muito bem. A senhora não tem obrigação de responder a qualquer pergunta que lhe for feita, o silêncio não vai prejudicar a sua defesa, a senhora fique absolutamente à vontade, correto? Obrigada, excelência. Muito bem. Senhora Renata Aparecida, vamos começar pelo início, na verdade, com o nome completo da senhora. Eu me chamo Renata Aparecida Ferreira de Oliveira. Os nomes dos seus pais, a sua filiação? Meu pai Sebastião Gomes de Oliveira, minha mãe Maria Margarida Ferreira de Oliveira. A data de nascimento da senhora? 12 de outubro de 1985. Eita, que onda do caramba, amor. Ela foi julgada durante o aniversário dela. De presente ganhou umas multinhas pra pagar, uns cursos pra fazer e vai ajudar a nação com serviço comunitário também. Meus parabéns, velho. Deixa os parabéns aí pra ela nos comentários. A sua naturalidade e a sua nacionalidade? Sou natural de Fortaleza, Brasil, brasileira. Quem nasce em Fortaleza é Fortalezense. Cearense. É com Fortalezense. Cearense e, no caso, a sua nacionalidade brasileira. Brasileira. Perfeitamente. O seu estado civil? Solteira. A senhora tem filhos? Não. Qual a sua escolaridade e a sua profissão, por favor? Eu tenho pós-graduação e sou autônoma. Sou microempresária, eu tenho assinatura de MEI. Onde a senhora reside? Eu resido em Fortaleza. Eita, amor, velho. Mais uma pessoa que saiu daqui do Nordeste pra fazer crime lá em Brasília. Que viagem do caramba. Nada a ver. Muito bem. A senhora já disse que é uma microempresária, correto? Autônoma. Autônoma. A senhora tem algum vício, alguma dependência? Eu costumava dizer que eu tinha de café, mas nem dele eu tenho mais. Que bom. Que bom. E o imóvel onde a senhora reside é de sua propriedade? Isso. Além dele, a senhora tem outros imóveis ou bens móveis? Tem veículos, Não, aplicações, ações, semoventes, etc. Nem etc. Etc. Olha, toda cheia da regracinha ela. Quero ver na hora de pagar as multas, você vai estar com esse sorrisinho. Mas a senhora já está muito bem, pelo menos tem um imóvel, coisa que boa parte da população brasileira não tem.
A senhora já está ótima. Deixa o etc. de lado, não é verdade? A senhora tem alguma doença? Faz uso de algum medicamento de uso controlado, de uso continuado? Sobre a doença, espero que não. Nunca descobri. E não faço uso de medicamentos controlados e nem por conta própria. Perfeitamente. Senhora Renata Aparecida, de praxe, eu não costumo logo de cara fazer perguntas. Eu dou a oportunidade para que a pessoa que está sendo interrogada possa prestar a sua versão com as suas palavras. A senhora já foi citada, a senhora sabe de quais acusações está sendo atualmente processada. Creio que a senhora leu a denúncia, já conversou com a sua advogada. A senhora tem a oportunidade de fazer a sua autodefesa, de fornecer a sua versão acerca do que ocorreu. Posteriormente, se eu entender por bem alguma pergunta, algum esclarecimento, eu faço. Passo a palavra na sequência ao doutor Marcos Cristiano Andrade, em nome da Procuradoria-Geral da República. Por fim, passo a palavra à doutora Ana Carolina Sibut Stern, a sua advogada, e ao depois eu conduzo para o fim da presente audiência. A palavra é sua, se a senhora quiser fornecer a sua versão, esteja absolutamente à vontade. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. E de antemão eu estou ciente, né, que fui citada, que estou respondendo, mas a minha versão é: saí de Fortaleza com destino a Brasília, numa oportunidade que eu vi de conhecer o local, por um preço muito bom, diga-se de passagem. E, na ocasião, fiquei acampada junto com outras pessoas que também foram no ônibus que eu estava e fui para o QG, porque esse era o destino do ônibus. Cheguei no dia 8, saí de Fortaleza no dia 6. Cheguei no dia 8, na madrugada, mais ou menos umas 3h30. Eu lembro bem, porque quando a gente chegou, eu olhei no relógio, era 3h25, 3h28. Aproximadamente 3h30 eu fui montar minha barraca e não deu tempo nem dormir. O sol esquentou, fui conhecer um pouco as redondezas de onde eu armei minha barraca, ver onde tinha água, onde tinha banheiro. E o dia passou, conheci algumas pessoas, porque na viagem eu não conhecia ninguém. E acaba que a gente já conhece um ou dois que estão sentados perto. E no decorrer das horas que foram se passando, a gente foi conhecendo outras pessoas. Tinha muita gente no QG de Brasília já, de outros locais, e foi chamado para uma reunião lá no megafone, no microfone. Foi chamado para reunião para irem até a praça. Eu tinha chegado, praticamente eu tinha acabado de chegar, praticamente eu não conhecia ninguém, e eu não conhecia Brasília, e não achei por bem sair de onde eu estava. Então eu permaneci no QG, poucas pessoas ficaram, mas fiquei no QG junto com algumas outras pessoas, e ao fim do dia, só muita zoada, muito barulho, muita viatura, muita gritaria. Dia seguinte, fomos levados para Polícia Federal e, enfim, levado para o presídio em seguida. Mas o pessoal vai fazer turismo em Brasília, aí vai para uma pousada, para um hotel, um flat. Não.
leva uma barraca pra armar perto do quartel. Tá certo. E na moral, pô, a galera jura mesmo que o STF vai acreditar numa ladainha dessa? Não, pô. Só aquele bicho lá, Cássio Nunes e André Mendonça, que finge que acredita, né? Bem, senhora Renata Aparecida, a senhora saiu de Fortaleza, correto? E foi. Correto. De forma chegou a senhora essa possibilidade de viagem? Quem? Se a senhora pagou, não pagou? Quantas pessoas foram? Se era um ônibus de carreira, se era um ônibus de excursão, enfim, alguns detalhes nesse sentido e outros que a senhora, por favor, queira acrescentar. Positivo. Eu, no período do final do ano, que foi o período que estavam as manifestações nos QGs, eu trabalhava, eu estava prestando serviço numa escola pública próxima à minha casa, trabalhava como voluntária, e em alguns momentos eu ia para o QG, às vezes com uma vizinha, às vezes só no final de semana. No período de dezembro, a gente, devido às férias escolares, a gente adquiriu não um mês de férias, a gente adquiriu uma semana de férias. Era meio que um recesso para quem prestava serviço voluntário. A gente ia ter uma semana alternando. 2 pessoas folgavam a primeira semana, 2 pessoas folgavam a segunda semana, e na semana que eu iria folgar, eu soube no QG que ia ter essa viagem para Brasília, saindo sexta-feira de Fortaleza, ônibus fretado, e voltaríamos na terça-feira seguinte, ou seja, eu sairia no dia 6 e voltaria no dia 10. Dentro da minha escala de trabalho, eu estava de férias, então eu vi uma oportunidade de conhecer Brasília, né? Mesmo que não necessariamente conhecer Brasília como uma turista, mas numa oportunidade pagando pouco, num prazo curto, eu conhecer Brasília. As condições eram: pagaria uma taxa de R$ 543 por pessoa. Tá caprela, essa daí investiu mesmo pra ser presa, viu? Mas é muita sorte que o bagulho é só serviço comunitário, pai, bagulho de cursinho, meu velho. Que no máximo, podia pegar 3,5. E Xandão só tá aplicando um ano de bagulho de multa. 500 e pouco essa aí gastou, meu velho. A outra lá que eu vi agora há pouco foi por 100. Quem tivesse barraca, levaria barraca e iria acampar. Então, eu dei meu nome. A pessoa que estava à frente eu não conheço, eu não sei quem é, mas eu lembro que era alguém que estava no QG anotando nomes de quem tinham interesses de ir. E eu dei meu nome na ocasião. Algumas pessoas até disseram assim: olha, se você quer ir para Brasília, a gente ajuda com vaquinhas. Algumas pessoas ajudaram com dinheiro e a gente foi para Brasília nessas condições. Ônibus fretado, mas individual, cada um pagou a sua, assim como eu paguei a minha individualmente. E, pô, já que ela ficou no QG de Fortaleza e no QG de Brasília, era pra Xandão dar 2 anos, né, não? Porque aí já seria um bagulho duplamente, irmão, velho. Mas, enfim. Chegamos em Brasília, a senhora disse que acampou. Quando a senhora chegou lá, muita gente, pouca gente, o que essas pessoas, se é que a senhora conversou com algumas, sem ser aquelas do ônibus, outras que a senhora não conhecia, portanto, o que elas diziam, se havia faixas, se havia cartazes, o que diziam, supostas faixas, supostos cartazes. Agora vamos focar um pouquinho no acampamento, por favor. Bom, eu cheguei em Brasília e não vi ninguém, a menos os que estavam no ônibus, porque eu cheguei num horário de 3h30 da madrugada. Então, tinham tendas, tinham barracas, mas não tinham pessoas à vista, né?
Então, as pessoas foram surgindo, à medida com que foram acordando, pela manhã, 8 horas da manhã. Mas, assim, eu não tive contato com pessoas de fora. A gente que estava no ônibus, que conheceu no período da viagem, que chegou e se apoiando na montagem das barracas, a gente ficou meio que, eu não sei se usar a palavra meio que acuado é o nome. Bom, você chega num local que você não conhece, no meio de pessoas que você não conhece, você fica tímido, né? A primeiro momento, você fica tímido. Com o citado, tinha pessoas no megafone chamando, organizando, fazendo aqueles montinhos de pessoas. Escutem, venham cá, tenho algo para falar. Eu, particularmente, não fui. Não sei o que era dito, não sei o que era feito. Posteriormente, em conversas, né, já dentro do presídio até, em conversas com as pessoas que estavam ali presas comigo, a gente vinha repassando, poxa, aconteceu isso, como que aconteceu tudo isso que aconteceu? Não estava programado, ninguém sabia de nada, e as meninas contavam, não, teve alguém que chamou, teve alguém que convocou, lá mesmo no QG. Aí eu disse, eu lembro mesmo que tinha alguém chamando em megafone, em carro de som, chamando para fazer um ajuntamento ali, e eu vi o que as pessoas iam falar, né? Eu não fui, então eu não sei lhe dizer do que se trata. Posteriormente a isso, seguiram para a praça, né? Para os Três Poderes, para a área verde, enfim. Eu não conheço Brasília, eu não sei lhe dizer os prédios aonde foram. Sei que eu não fui e fiquei. Eu não fui para Brasília para isso, não achei por bem ir para esse ato que estavam indo. E no fim do dia tudo aconteceu. Na internet a gente estava acompanhando, foi visto, né, manifestantes quebrando, pessoas sendo presas, balas. Eu vi pelo que estava sendo exposto na rede social, na internet. Eu mesmo não fui. Então, não sei dizer para o senhor o que estava sendo, as palavras que estavam sendo ditas lá. Cartazes, faixas, a senhora chegou a ver no acampamento? Tinha na frente do quartel faixas, mas hoje eu lhe confesso que eu não consigo lembrar de mente o que era, o que tinham. Eu via em fotos e vídeos, né? Eu posso lhe garantir, eu vi foto e vídeo, nas fotos e nos vídeos tinham. Mas eu, lá, naquele momento, não me atenta a isso, não me traz lembranças isso. Muito bem. Senhora Renata Aparecida Ferreira de Oliveira, eu vou passar a palavra agora ao doutor Marcos Cristiano Andrade, da Procuradoria-Geral da República, para que ele possa fazer as perguntas que entender pertinentes. À vontade, doutor. Muito obrigado, desembargador. Boa tarde, senhora Renata. Tudo bem com a senhora? Boa tarde, doutor Marcos. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Senhora Renata, a senhora disse que algumas vezes foi no acampamento em Fortaleza, né? Então, algumas vezes a senhora acompanhou ou aderiu psicologicamente o movimento. O que aquele movimento de Fortaleza queria? Assim, quando você tem uma manifestação, se postula alguma coisa. Trabalhadores em greve, querem um aumento, querem receber alguma coisa. Então, assim, qual era o objetivo daquele acampamento, daquele movimento em Fortaleza que levava a senhora até lá? Na verdade, o objetivo inicial da ida para o QG foi em convite. A minha tia estava indo e disse, vamos, como quem não quer nada, vê aqui, vê ali. Existiam pessoas, né, que iam com roupas do Brasil,
que ficavam na frente do quartel-general, falando em megafones, em microfones. A grande maioria das vezes que eu presenciei, cantavam hinos, oravam. O que essas pessoas queriam ali, senhora? Chegou a conseguir concluir? Porque, pelo menos 2 meses e meio existiram acampamentos no Brasil, né? Foi tudo isso? 2 meses e meio? Novembro, dezembro, uma parte, em 2 meses. Bom, a princípio, algumas pessoas que a gente acaba vendo, analisando, conversando, vendo o que está acontecendo, era mais clareza, né, da eleição, acredito que clareza da votação. Clareza é o quê? Significa anular a eleição, é? Não tô entendendo direito, não tá ficando claro pra mim. Tá tímida mesmo, essa galera fica com vergonha de dar as ideias. Se as pessoas queriam clareza na eleição de outubro, que acabou sendo vencida pelo presidente Lula, por que elas não foram acampar em frente aos fóruns eleitorais? E sim nos quartéis? Interessante, eu não sei lhe responder, mas é bem interessante, porque, se eu não me engano, esse movimento, quando ele começou de forma toda errada, fechando vias, né? Então, posterior a isso, foram aos quartéis. Bem pensado essa dos fóruns eleitorais, mas não sei lhe dizer, não sei lhe responder os porquês. Oxe, eu sei, meu velho, por que foi. Vê só, a galera começou a fechar a estrada e pá, porque queria parar o Brasil e não sei o que, pra Bolsonaro assinar artigo 142 e fazer intervenção federal. E no lugar dos militares na intervenção federal acabar com a baderna, não. Na cabeça dos baderneiros, o exército ia se juntar a eles pra fazer mais baderna ainda no país e dar um golpe. Vê que ideia do caramba. Aí, só que no meio a isso, rolou umas operações para desobstruir a estrada. E teve uma galera que tava fazendo protesto nas estradas que terminou indo pra praça, no quartel de São Paulo. Aí nisso a galera ficou tumultuando lá na praça. Quando foi de noite, Bolsonaro pegou e fez um discurso, tá ligado não? Dizendo que esses bagulho de tá fechando no estrada e pá, era bagulho errado. E que pra galera que quisesse se manifestar, podia continuar se manifestando, porque era um bagulho legal que a Constituição permitiria. E que era melhor fazer que nem a galera tava fazendo, de manifestar na praça sem fechar a via. A única praça que estava tendo manifestação naquela época era uma em frente ao quartel de São Paulo. Os bolsonaristas entenderam o recado e foram para os quartéis do Brasil, tá ligado? Não foram para as praças do Brasil, foram para os quartéis, porque Bolsonaro deu a entender que era para que ele estava falando para ir para os quartéis, mas ele não chegou a dizer isso explicitamente, tá ligado? Mas ele, no tom e o jeito dele falar, dava para perceber que ele estava falando para a galera ir pro quartel. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes, esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas, fazem parte do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Na Esplanada, Copacabana, Paulista, e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas 4 linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Sei que a economia tem sua importância, né? Você talvez está dando mais importância a outras coisas agora, é legítimo. Eu quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui essa nossa legitimidade. Outras manifestações que estão fazendo pelo Brasil todo,
em praças. Faz parte, repito, do jogo democrático. Fiquem à vontade. E deixo claro, vocês estão se manifestando espontaneamente. Colocamos a nossa Polícia Rodoviária Federal desde o primeiro momento para desobstruir rodovias pelo Brasil. E isso tem feito um trabalho de tentar desobstruir, mas são muitos pontos e as dificuldades são enormes. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você, desobstrua as rodovias, protestem de outra forma em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Ao longo desse tempo todo, à frente da presidência, colaborei para ressurgir o sentimento patriótico, o amor à pátria, as nossas cores verde e amarela, a defesa da família, a defesa da liberdade. Não vamos jogar isso fora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Estou com vocês e tenho certeza que vocês estão comigo. O pedido é rodovias. Vamos desobstruí-la para o bem da nossa nação e para que nós possamos continuar lutando por democracia e por liberdade. Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe o nosso Brasil. Olá, meu velho. O bagulho é de 2 de novembro, tá ligado? Que Bolsonaro gravou o vídeo pedindo pra galera ir para as praças. Mas deixo claro que é só uma pergunta, eu não estou dando ideia para ninguém, desembargador. Eu deixo claro que eu não tomei como ideia, mas é um ponto. Em busca da verdade possível, não é uma ideia, nem um pedido, até porque eu respondo na minha cidade pelo Ministério Público Eleitoral também. Esteja tranquilo. Desculpa, senhora Renata, desculpa, doutora, desculpa, desembargador. Não, claro, à vontade. Só para deixar bem claro, para não ser confundido, né? Como as coisas andam ultimamente. Não, hoje é perigoso. Senhora Renata, a senhora disse que foi a primeira vez no acampamento em Fortaleza por curiosidade, por um convite. E o que motivou a senhora a retornar outras vezes? Olha, um ambiente agradável, pessoas simpáticas, um movimento ordeiro. Acaba que a gente encontra pessoas que a gente gosta, que a gente conhece, desopila. Então, algumas vezes que fui a convite de amigos, né? A primeira vez fui com a convite da minha tia, lá reencontrei pessoas que há muito não via. Interessante que eu reencontrei o esposo de uma amiga que há 10 anos eu não via. Então, assim, acabou que sendo um ponto de encontro, às vezes que ia, de amigos. Pelo ambiente mesmo ser tranquilo, ordeiro. Muito obrigado. Satisfeito, desembargador. Mais uma vez, desculpa a brincadeira. Absolutamente. Olha, é bom, como disse antes a doutora, na audiência anterior, a doutora Irani Pinheiro, a necessidade, eu penso que isso é importante, porque se formos sempre ficar com aquela seriedade que há de haver, claro, em momentos, mas temos que também descontrair um pouco o ambiente. As pessoas já chegam normalmente tensas, sem saber como falar, como se comportar, isso e aquilo. Se nós formos os primeiros a colocar, digamos, mais combustível nessa tensão, o resultado final tende a ser ruim. Não, à vontade sempre. Obrigado sempre. Pela compreensão. Doutora Ana Caroline Sibutti Stern, advogada da ré Renata Aparecida Ferreira de Oliveira, a senhora tem a palavra, esteja à vontade. Obrigada, excelência. Renata, boa tarde novamente. Quando foi abordado para que, aventado a situação de que vocês ingressassem nos ônibus, você tomou conhecimento para que lugar estariam levando? Qual foi a forma de que conduziram isso? A senhora se refere da retirada do povo do QG para a PF? No dia 9. Quando chegou o comando do BOP para fazer a mediação ali com o pessoal, os representantes do Exército.
e teve essa mediação ali, se você presenciou, como chegou essa informação de que teriam que ingressar nos ônibus? Eu fui acordada pela manhã da segunda-feira, por volta das 6 da manhã, por pessoas que estavam na mesma viagem que eu no ônibus, com mais intimidade até para me acordar. E foi avisado que a gente tinha 1 hora para organizar nossas coisas, pegar o ônibus e sair. Só que esse sair era incerto para todo mundo. Para quem passou a informação, para quem recebeu a informação, tem 1 hora para recolher as coisas, entrar no ônibus e sair do QG. Ninguém tinha certeza. Teve uma pergunta que você, inclusive, me relata que ouviu falar que o ônibus encaminharia vocês até Fortaleza, né? Isso. Um senhor que eu desconheço, não estava em viagem com a gente, foi encontrado, posso dizer assim, lá no próprio QG de Brasília, ingressou no ônibus que a gente ficamos todos juntos, o grupo que estava, o pessoal que estava no ônibus de Fortaleza, que veio de Fortaleza, permaneceu junto com um grupo para não se perder em meio à multidão. Quando entrou no ônibus, esse senhor, que eu não sei o nome, não sei quem é, entrou e disse: não se preocupe, esse ônibus, eu já falei com o motorista, vai levar vocês para Fortaleza. Então, para todos os efeitos, a gente estava entrando num ônibus e ia ou para a rodoviária, ou para onde o ônibus da viagem que a gente tinha saído estava, ou no máximo para o aeroporto, mas ia ser para Fortaleza. Os policiais militares que prestaram depoimento ontem informaram que foi dito que vocês passariam por uma triagem na Polícia Federal e que lá seria averiguado se estavam presentes ou não nas manifestações. Você chegou a ter essa informação no dia 9? A informação da triagem aconteceu, mas só aconteceu já na Polícia Federal. A gente ficou sabendo que lá só sairiam de lá após uma triagem. E na triagem em questão, a gente ficou sabendo que estava preso. Somente lá na triagem, então. Quase 24 horas depois dessa saída do QG, né? Se deu no dia 10, essa triagem, a sua triagem, né? E se era para ver nas imagens se havia flagrante ou participação, nunca ia me ver, porque eu não fui. Tá certo. Excelência, eu não tenho mais perguntas. Perfeitamente, doutora Ana Caroline. Bom, senhora Renata Aparecida Ferreira de Oliveira, o seu interrogatório está encerrado. Eu pediria que ficasse um pouquinho mais aguardando, que vai ser feito o termo, vai ser lavrado o termo desta audiência, para que a senhora ouça. Posteriormente, assim que eu terminar, a senhora fica dispensada, mas desde já eu pessoalmente despeço-me da senhora, desejando-lhe uma excelente semana, a senhora, aos seus familiares, tudo de bom, que a senhora continue aproveitando a terra de Iracema, não é verdade? Não é Fortaleza, não é Ceará, a terra de Iracema, né? Que a senhora aproveite, que é uma cidade muito bonita, e o povo muito agradável, muito simpático. Seu exemplo, tudo de bom, seja muito feliz e até uma próxima oportunidade. Agradecido. Obrigada. Boa semana para o senhor também. Meu velho, vê que doideira. A mulher tem pós e tudo e vai parar num bagulho desse de acampamento. Vê que onda do caramba. E olha que ela saiu do bagulho de Fortaleza pra poder ir pro de Brasília. Esse bagulho doido, meu velho. Agora, em momento nenhum, ela disse que queria golpe, né? Queria intervenção militar. A condenação dela semelhante, tá ligado, não? As dos demais que foram condenados por estar no acampamento incitando o golpe. Que a associação criminosa seria de 1 a 3 anos, ganharam 1 ano de Xandão. Outros 8 ministros, tá ligado? Seguiram o Xandão e concordaram com a pena aplicada.
Já Cássio Nunes e André Mendonça, né, meu velho, daquele jeito, discordaram, acharam que ela tinha que ser absolvida, minhas ideias, meu velho. Aí, tipo, esse 1 ano ele é convertido, tá ligado? Em prestação de serviço à comunidade, com entidade pública, total de 225 horas, observando o limite do mensal, de cumprimento mínimo de 30 horas, em local a ser indicado pelo juízo de execução. Participação presencial em curso elaborado pelo Ministério Público Federal, com a temática de democracia, Estado de Direito e golpe, com carga horária de 12 horas, distribuído em 4 módulos de 3 horas, a ser ministrado pelo juízo da execução. Proibido de se ausentar da comarca em que reside, até extinguir a pena. Proibido de usar a rede social, tá ligado? Até a pena ser extinta também. Manutenção da suspensão dos passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil, em nome da condenada, e revogação também de registro ou porte de arma de fogo, caso existente, né? E também, referente à outra condenação, que foi por incitação ao crime, a condenação vai de 3 até 6 meses, ou pagamento de multa, Xandão, carinhosamente apenas a multa. Que seria 20 dias multa, cada um no valor de meio salário mínimo à época dos fatos, pela prática do crime previsto 286, parágrafo único do Código Penal, incitamento ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. E também vai ter que ajudar a pagar um tal de 5 milhões, tá ligado, de pagamento de valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos, a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados em favor do fundo em que alude o artigo 13 de uma lei aí de 1985. Bagulho doido. Agora, se não respeitar esses bagulho aí, pá, aí já tem que substituir e vai pra pena restritiva de direito. Enfim, tomara que ela viole, né? A tornozeleira. Ou não, né, meu véi? Tomara que ela já tenha aprendido que no queira vai fazer um cursinho massa e pá, tá ligado, não? E ainda vai exercer, de fato, o patriotismo prestando serviços comunitários para fortalecer a comunidade em que mora. Só sucesso. E vou encerrando já os vídeos por aqui. Por favor, se inscreve no canal, deixa like e comentário para fortalecer nosso engajamento. Podem comentar qualquer coisa, na dúvida joga aquele sem anistia, tá ligado, não? Que o Bolsonaro já fica lá pra perna no tempo lá. E papai, até a próxima pra golpista, sem anistia, sem saidinha, porque golpista bom, é golpista preso, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!